Bora repercutir uma informação que surgiu nas redes sociais e agitou torcedores de São Paulo e Botafogo. É verdade que Tricolor e Fogão já fecharam a troca em definitivo de Newton por Ferrarese? Newton é um volante formado na base do Botafogo, Ferrarese zagueiro venezuelano/argentino que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Botafogo. Os times tentam há semanas um acordo para essa troca em definitivo. O grande ponto é que o Newton tem valor de mercado inferior ao do Ferrarese. São Paulo chegou a sonhar com 6 milhões de euros pelo Ferrarese e o Newton vale hoje entre 3 milhões e meio e 4 milhões de euros. No primeiro momento, o São Paulo exigia que essa diferença fosse paga em dinheiro. O Botafogo alega não ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. As partes, a partir daí, passaram a negociar a possibilidade de o Ferrarese deixar um percentual futuro de uma venda para o São Paulo. O Botafogo teria um percentual menor do Ferrarese, deixando o valor de uma venda futura para o tricolor paulista. Mas ainda não há acordo, embora vários jornalistas já cravem que a negociação está perto de ser concretizada. Conversei com gente do São Paulo e também com o João Paulo Magalhães, que é o presidente da Associação do Botafogo. Ambos admitiram que as tratativas existem, que o negócio deve acontecer, mas que ainda não dá para cravar o acordo. Faltam detalhes importantes que ainda podem inviabilizar o negócio. O fato de ambos quererem a negociação deve fazer com que essa coisa aconteça. Mas o martelo não foi batido, pelo menos até agora. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, volto para informar vocês. Beleza? Só para completar sobre o São Paulo, nessa quarta-feira o tricolor de forma oficial confirmou o retorno de Arboleda reintegrado ao elenco depois de um pedido de desculpas públicas. O Arboleda chegou a falar em depressão, justificando sua ausência por um mês nos treinos do São Paulo. Ele viajou pro Equador. Se quiser opinar sobre o tema, fica à vontade, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. O São Paulo, ele ao trazer o Newton, que é o volante que está fechando ali com o time do São Paulo, ele simplesmente está queimando os cartuchos de financeiros que ele tem para trazer o Newton. O que está acontecendo de novo? Você fala, peraí, já falou sobre o Newton? Não. Vem comigo que tem coisa nova aqui sobre o Newton. Vamos lá. O Newton, o São Paulo tinha que pagar ele lá 20 e poucos milhões, quase 30. O São Paulo tem dinheiro para receber do Botafogo, que é o do Ferrarese. E até aí nós temos o Arthur também, que é uma parte aqui que importa muito nesse assunto. Então o Arthur é o cara do Ferrarese, que o São Paulo vai trocar, compra o meu, compra o seu, troca a diferença, manda a diferença de dinheiro, acabou. São Paulo então, Ferrarese vai pro Botafogo, Arthur vem pro São Paulo e acabou, certo? Apareceu o Newton como um jogador que supostamente o Dorival quer. É um volante alto, primeiro volante assim, ele é combativo, ele tem aquela competitividade física, ele é o cara que nas divididas ele sai com a bola, então no pé de ferro ele tira a bola do adversário, beleza. Aí o Dorival querendo o Newton, o São Paulo faz um esforço, tendo o Rui Costa aqui ou não, o São Paulo faz um esforço para trazer o Newton. Notícia de hoje, de agora, de imediata, o São Paulo está fechado com o Newton. O São Paulo, Dorival ligou pro Newton, conversou com o cara tá maravilhado com o projeto Tricolor Paulista e quer vir para o São Paulo. São Paulo ligou pro Botafogo e falou, Botafogo, e aí? Em vez do Arthur, eu vou pegar o Ferrarese e mandar no Newton, demorou? Botafogo falou, beleza, manda assim, tá perfeito. E até aí estaria fechado. Por que não fechou ainda? Existe um time chamado Jacuipense. Jacuipense é o time do Newton, é o time que detém os direitos federativos do Newton, que está hoje no Botafogo. Então, o São Paulo não envolveria dinheiro trocando o Ferrarese no Newton, certo? Não tem grana. Te manda um, se me manda o outro, zerou. Aí a Jacuipense de braço cruzado falou, então não vai ter dinheiro envolvido. Então como é que eu vou fazer? Eu quero o dinheiro do Newton. Então o São Paulo não tem a grana para dar para Jacuipense e o Botafogo, que tá com transfer ban cheio de dificuldades, também não tem dinheiro para dar para Jacuipense, que é o time do Newton. Então agora ficou esse problema. Quem que vai pagar o time que é do cara? Quem vai pagar o time que tem ali os direitos federativos do cara, os direitos econômicos? Então o São Paulo e o Botafogo estão nessa conversa final agora para ver quem que vai pagar a Jacuipense para assinar a transferência definitiva do Newton para o São Paulo. Ela assinando, o São Paulo fecha o contrato com o Newton. Gente, a Jacuipense é um time assim bastante modesto, até diga-se de passagem, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sei você, né? Agora, se você pensar que os caras têm uma grana para receber, tem que pagar os caras. Então, o São Paulo, com essa questão de atrasar salários, de ter reais dificuldades, ainda mais agora no momento de Copa. Na Copa do Mundo, o São Paulo tá tendo os mesmos gastos. Salários são iguais, tudo bem que não tem os gastos de viagem, né? Hotéis, avião, isso não tem. Agora,
Agora, os gastos de salário, o São Paulo tem os mesmos. E não tem a bilheteria de estádio pelo futebol estar parado. Então, o custo do São Paulo agora é muito grande e não tem arrecadação nenhuma, não tá ganhando nada. Esse é o grande problema aí de você parar para a Copa do Mundo também. Dito isso, o São Paulo não quer dispor da grana para comprar o Newton lá da Jacuipense. E o Botafogo também não quer dispor da grana. Aí vai ficar na conversa de quem vale mais, Ferrarese ou Newton. Ah, o Ferrarese vale mais, Botafogo paga a Jacuipense. Ah, o Newton vale mais, São Paulo paga a Jacuipense. E vai ser por aí. Mas assim, hoje, agora, neste momento, São Paulo, Newton e Botafogo estão fechados e assim, quase que impossível, mas quase impossível mesmo, não rolar aí uma transferência do Newton para o São Paulo em definitivo. Não é coisa provisória, não será empréstimo, será troca no Ferrarese. Na Ruel Ferrarese vai para lá, vira jogador do Botafogo de fato e o Newton vem para cá, vira jogador do São Paulo de fato. E como é que fica então a questão do Arthur? Nós vamos falar do Arthur. Antes, só quero abrir um parênteses aqui no vídeo. Olha bem no meu olho, isso aqui é muito importante. Lembra do zagueiro Arthur Chaves, do Hoffenheim, lá da Alemanha? O São Paulo fez 2 propostas por ele e não conseguiu nada. Agora o Rafinha, isso aqui é informação do blog do São Paulo. O Rafinha, ele vai fazer uma 3ª proposta lá no Hoffenheim para ter o zagueiro Arthur Chaves. Então a proposta será feita pelo próprio Rafinha, enquanto o São Paulo não fecha ali com o diretor de futebol. O Rafinha fará essa proposta então lá no Hoffenheim, tentando trazer o zagueiro. É curioso pra caramba esse tipo de movimento, e eu esperaria que o Rafinha nem fizesse isso, porque com a volta do Arboleda, o São Paulo ele fecha um quadro e com 6 zagueiros aptos a jogar, 4 deles veteranos pra caramba, Alan Franco, Sabino, Tolói e Arboleda, são 4 assim, prontos pro Dorival, totalmente disponíveis pro Dorival, e ainda temos mais 2 que vêm da equipe de base, um que é o Osório, já está jogando, e o Isaac, que jogava até mais que o Osório na base em alguns aspectos, não jogou ainda, mas também está vindo e está pronto. Então não faz o menor sentido, na minha ótica, ir lá buscar o Arthur Chaves. Mas o Rafinha, São Paulo, que não tem dinheiro para nada, eles sabem o que eles fazem. Então indo lá buscar o zagueiro Arthur Chaves, que vai receber uma 3ª proposta do time, e talvez esse time consiga até liberar de uma vez por todas, com o Rafinha agora fazendo a proposta talvez um pouco melhor. As 2 primeiras o São Paulo pediu empréstimo de 1 ano sem custo nenhum. E aí o Hoffenheim falou, não vou mandar. Depois o São Paulo então me empresta por 6 meses, sem custo nenhum. E o Hoffenheim falou, não vou mandar. Então agora o São Paulo já pediu empréstimo de 1 ano, não rolou. Pediu empréstimo de meio ano, não rolou. Na 3ª agora o São Paulo deve ou tentar comprar, estabelecer aqueles valores mínimos de compra, bater meta, tem que comprar, vai ter que dar uma grana, uma compensação financeira para o Hoffenheim. Então, cada dia que passa, essa história do zagueiro Arthur Chaves faz menos sentido dele vir aqui jogar no São Paulo. Meus amigos, é o seguinte, o São Paulo o ano inteiro está demonstrando nos bastidores interesse no Everton Cebolinha de jogar aqui no Tricolor Paulista. A outra página que teve, depois que nós viramos, primeira página, o São Paulo quer o Cebolinha. Virou a página, segunda página da história, o Cebolinha chega no Flamengo e taca no ventilador. Falou, ó, não fico mais aqui eu não irei ficar, eu vou sim ir para outro time, coisa e tal. Então agora tá chegando a dias, estamos a 6, 7 dias do Cebolinha poder assinar um pré-contrato com qualquer time. O Cebolinha, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube de maneira bem tranquila. E aí ele sairia no final do ano se o Flamengo não liberar antes. O ponto é, o Flamengo ele tem um salário que ele paga pro Cebolinha, por um jogador que ele praticamente não está utilizando. Então o próprio Flamengo ele poderia. O Cebolinha assinou um pré-contrato com o São Paulo. O Flamengo pode do nada liberar o Cebolinha. O Corinthians era um time que também estava tentando o Cebolinha. Ele colocou no radar, ele deu uma olhada, só que o Corinthians ele tem hoje o Lingard, que está jogando ali meio que na ponta esquerda. Não é um efetivo ponta esquerda clássico, né? Não é aí o, sei lá, o Denilson Show. Não é, mas ele tá jogando pela ponta esquerda mesmo, e o Depay, quando voltar, vai fazer a meiuca junto com o Garro, você percebe. Tem o Garro, tem o Lingard e tem o Depay. E fora que o Yuri Alberto acaba de sair. Então lá, eles vão querendo um centroavante. Não é mais o Cebolinha, percebe? Com o Lingard jogando e até que bem no Corinthians, eles vão meio que tirar o corpo fora do Cebolinha. Aí passa o São Paulo a ficar com uma concorrência apenas do Grêmio. Vai ter o Vasco, vai ter o Inter, vai ter todo mundo que vai querer. Inter talvez não. Muitos times vão querer o Cebolinha, mas time que pode chegar e ser mais atrativo que o São Paulo vai ficando pouco. O Corinthians seria um atrativo também, mas ele vai meio que sair da jogada. O Grêmio é um atrativo, porque o Cebolinha passou por lá, mas o Grêmio com o São Paulo pode ganhar na queda de braço, até pela necessidade que o São Paulo tem. O São Paulo também tem o Dorival, que trabalhou com o Cebolinha lá, foram campeões de Libertadores e Copa do Brasil. O Dorival usava o Cebolinha no Brasileirão, onde ele não ganha, mas ele usa sempre o Cebolinha ali, Cebolinha e Marinho, lembra? Era o ataque do time do Flamengo quando não tinha Pedro e Gabigol na era Dorival.
Então o Dorival tá muito ambientado ali, uma amizade muito boa com o Cebolinha, e o cara poderia vir pro São Paulo a qualquer momento. Como eu falei do Ferrarese, que vai para o Botafogo para vir o Newton, nós não temos mais a grana para comprar o Arthur. Então, não vai comprar o Arthur. Você tem o Vitor Sá e tem o Ferreirinha. E aí é pouco, né? Se você perde o Arthur hoje, você perde o seu melhor jogador. Você perde aquele mais cascudo ponta que o São Paulo tem hoje, que é o Arthur. É o mais completo, é o que faz gol, que dá drible, que dá assistência. E esse cara não é o Ferreirinha. O Ferreirinha é o que dribla. O Vitor Sá tá mais velho. Quem seria o cara para substituir o Arthur seria mesmo o Cebolinha. O Cebolinha poderia fazer essa função como ninguém. Então o São Paulo pode, nessa jogadinha de queimar tudo que tem de cartucho para trazer o Arthur na compra, jogando o dinheiro do Ferrarese no Newton, o São Paulo pode estar com essa carta na manga chamada Cebolinha para trazer para cá e finalmente o tricolor paulista ter o que colocar em campo, perdendo o Arthur, que hoje é um dos melhores jogadores do time de São Paulo. Aí faz sentido demais, não faz não? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Fala comigo, você prefere Cebolinha ou Arthur? Compra o Arthur ou traz o Cebolinha? O que você prefere? Me fala que eu quero muito saber. E o vídeo de hoje foi esse. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.